Tô bem. Deixa eu colocar aqui a listinha de chamadas para adiantar ao nosso lado. Vê se dá para enxergar aí, pessoal. Dá para ver a listinha aí? Sim. Então vamos lá. Ana Luísa. Ah, desculpa, peraí. Tô no turma errada aqui. Agora sim. Segundo ano. Aline. Amanda. Aqui. Anne. Presente, professor. Quem que estava falando aí? Eu não entendi. Tinha alguém falando. Analice. Ah, tá. A Anne tá aqui também. Tá, Anne, Analice, Bárbara, Bianca. Bruno. Aqui. Camila. Eduardo. Aqui. Isa Clara. Danilo. Presente. Danilo. Davi. Gabriel Koji. Eu. Gabriela Rodrigues. Gabriele Junqueira. Eu. Olá, Giovanni. Aqui. Giovana Moreira. Eu. Giovana Santos. Guilherme Azevedo. Gustavo Segura. Presente. Gustavo Kendi. Aqui. Isabela Carvalho. Isabela Gil. Presente. Isadora Cristina. Lucas e Marcos. Presente. Marcele. Marco Antônio. Eu. Matheus Evangelista. Presente. Matheus Cali. Matheus Rodrigues. Maísa. Mel. Aqui. Michele. Natália. Natan. Renan. Thaísa. Aqui. Tainá. Vinícius Bezerra. Aqui. Vinícius Nunes. Aqui. Beleza. Alguém não respondeu a chamada aí, pessoal? Passei alguém aqui, por acaso? Não? Eu, Lucas Amaral. Lucas Amaral. Deixa eu A marcar aqui, Michelle então. também. Michele também. Vamos lá. Deixa eu marcar aqui embaixo. Tá? Michele. Lucas Amaral. Ok. Deixa eu voltar lá no lobby para ver que tem um caminhão de gente pedindo para entrar aqui. Aline, Giovana Santos e Natan. E Maísa. Certo. Só um pouquinho que estou atualizando aqui. Deixa eu ver. Isso aqui. Ok. Deixa eu voltar lá. Tainá. Certo. Tudo bem. Só um instantinho aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui o chat. Tá, Camila presente, beleza.
Ok. Voltando lá, então, na nossa eletrólise em solução aquosa. Deixa eu colocar aqui para vocês, lá o nossa apostilinha. E ampliando. Uma aplicação dessa eletrólise em solução aquosa, pessoal, é a eletrodeposição, né? Ou seja, o processo de galvanização. Esse processo de galvanização, então, ele utiliza eletrodos ativos, né? Eletrodos que, então, vão participar das reações de eletrólise. Onde que eu vou, né, fazer a aplicação disso? Primeiro, nos processos, né, de eletrodeposição. Então, ele mostra aqui para nós, né, esses talheres que vocês estão vendo aí, faqueiros, né, que são banhados a prata. Esse nome banhado a prata significa que foi depositada uma camada de prata nesse metal, né, no aço, né, do que é feito esses talheres, e você então tem um material que tem, né, uma melhor resistência, uma maior resistência à corrosão, por exemplo. Você confere beleza, né, confere um acabamento, né, que dá para esse material aí melhores características, né? Então, todos esses metais que nós temos aí que passam por processo de banho, vamos dizer assim, é um processo de galvanização. É um processo onde você vai depositar uma camada de um metal que você tem interesse, né? Para que você confira ao outro metal, ao outro material, né, características físicas aí melhores, né? Então, essas peças que são folheadas, vamos dizer assim, a ouro, a prata, cobre, né, níquel, zinco também, quando você faz a proteção, né, anódica em qualquer material, todos eles são feitos por esse processo de eletrodeposição. Outra aplicação prática disso é quando você quer purificar, né, um determinado metal que você encontra na natureza, na forma impura, né, ele tem muitos outras substâncias que estão misturadas nesse metal, e quando você quer purificar, obtê-lo na forma pura, você faz um processo, então, também de eletrólise, e nessa eletrólise você obtém o seu, né, metal purificado. Tem um vídeo aqui, que eu vou colocar para vocês verem como que funciona, né, esse processo aí de purificação de metais. Então, deixa só eu compartilhar aqui com o áudio, né? Que senão vocês não vão ouvir nada. Então, deixa eu colocar o áudio e voltar lá. Deixa eu só minimizar aqui. Se vocês não estiverem ouvindo, me dá um toque aqui para eu poder ajustar. Então, deixa eu ver aqui. Nosso vídeo de purificação de metais, né, através de eletrólise. Então tá aqui, purificação de metais. Vou colocar aqui para vocês. Se não estiver saindo o áudio, vocês me avisam. Os metais obtidos por fundição, como cobre, chumbo ou níquel, contêm quantidades consideráveis de impurezas. Por isso, são purificados, ou seja, refinados, utilizando métodos eletrolíticos. Um bloco de metal impuro, como o cobre, atua como o ânodo positivo em um eletrolisador. O cátodo negativo é uma haste fina de metal puro. O eletrólito é uma solução aquosa de um sal desse metal, o sulfato de cobre 2. Durante a passagem de uma corrente elétrica, os átomos de cobre do ânodo impuro passam para a solução na forma de íons cobre e migram para o cátodo puro. Eles são depositados no cátodo na forma de cobre muito puro, enquanto as impurezas assentam-se no fundo do eletrolisador, formando um resíduo. Resíduo, né, então, constituído daquelas substâncias, né, que são as impurezas que você tinha lá no seu cobre, né, impuro, naquela amostra que você purificou. Então, como é que vai acontecer o processo, né? Deixa eu
colocar aqui na lousinha as equações, porque vocês acompanhem comigo. Dá para ver minha lousinha aí, turma? Sim. Então, como é que vai funcionar o esquema, né? Nós vamos pegar, então, uma cuba eletrolítica. Essa cuba eletrolítica, né? Vou aqui colocar a solução, né, de água com sal. Então, aqui eu faço uma solução aquosa e eu vou dissolver dentro dessa solução aquosa o meu sulfato de cobre 2, CuSO4. Dissolvo esse carinha aqui dentro e aí eu coloco 2 eletrodos. E esses eletrodos serão eletrodos ativos que vão participar das reações, né? Tá aqui os 2 eletrodos. Vou ligar esses 2 eletrodos num gerador de eletricidade. Polo negativo, polo positivo. E o que acontece, né? Quando eu faço essa ligação, o que eu vou utilizar aqui? Eu vou utilizar um eletrodo de cobre puro e o outro eletrodo vai ser formado pelo cobre impuro. O cobre que eu quero, então, né, purificar. A corrente elétrica vai partir aqui, olha, esse polo negativo, vai entrar aqui, os elétrons, e quando eles entram, né, esses elétrons passam aqui pelo meu eletrodo, que é de cobre puro, ele vai ser o nosso cátodo, polo negativo da eletrólise, onde vai acontecer a redução. Esses elétrons vão passar pelo eletrodo de cobre puro e vão encontrar na solução aquosa os íons cobre 2+. Esses íons cobre 2+, então, o que vai acontecer com eles? Eles vão sofrer a redução, vão ganhar elétrons e vão se depositar na forma de cobre metálico. Então, eles vão se depositar aqui, no nosso eletrodo puro, de cobre puro. Começa a formar, então, um pozinho, um cobre puro. Bom, os elétrons têm que voltar para o circuito da pilha, têm que voltar para o polo positivo. Como é que vai acontecer, então, esse retorno? Os átomos de cobre que estão aqui, nesse eletrodo de cobre impuro, vão oxidar e vão passar na solução aquosa como cobre 2+. Então, vamos perder elétrons, e esses elétrons, então, vão voltar para o circuito da nossa pilha, entrando no polo positivo. Elétrons. Esse vai ser o nosso ânodo, onde está acontecendo, né, a nossa oxidação, o polo positivo da eletrólise, onde acontece a oxidação. E conforme os átomos de cobre, aqui na placa de cobre impuro desse eletrodo, conforme eles vão oxidando, passando para a solução, eles migram e vão sendo reduzidos no nosso cátodo, passando para a forma de cobre puro, que vão se depositar no cátodo. Esse eletrodo, então, à medida que o processo vai acontecendo, ele vai sendo, então, corroído, ele vai reduzindo de tamanho, e no final do processo vai começar a se depositar aqui embaixo os resíduos, né, que não são cobre. É uma lama de resíduos que se deposita aqui depois que todo o cobre impuro foi purificado, né, pelo processo. Então, quais são as reações que acontecem aqui? Primeira reação de oxidação. Quem está oxidando é quem está aqui no ânodo, né? É o nosso cobre. Esse cobre que estava lá na placa impura, ele então oxida, formando cobre 2+, aquoso, e liberando 2 elétrons. Isso aconteceu, então, lá no nosso ânodo, né? O ânodo. Polo positivo da eletrólise. No cátodo, que tem cobre puro, acontece a semi-reação
de redução, onde os íons cobre 2+, que foram liberados aqui da minha placa de cobre impuro, ganham elétrons. Cobre 2+, aquoso, ganha 2 elétrons para formar, então, o cobre metálico, que vai se depositar aqui no meu eletrodo de cobre puro. Então, o processo global, vocês vejam, 2 elétrons foram liberados na oxidação, 2 elétrons consumidos, né, na redução. Eu tenho aqui cobre metálico, né, no processo, e os íons cobre 2+ no processo. Não houve formação, né, de nenhuma outra substância no processo. Vejam que eu eliminei todos os participantes das semi-reações. Então, tudo que eu fiz aqui no processo foi simplesmente tirar o cobre que estava aqui misturado com algumas impurezas, e eu passei ele para a forma metálica, livre das impurezas, purificado. Eu não tive reações, né, de transformação, não tive formação de novas substâncias. O processo que eu fiz aqui simplesmente fez uma purificação, uma separação do cobre que estava misturado com outras substâncias para a forma purificada. Tudo bem, pessoal? Tudo certo. A mesma coisa acontece quando eu quero fazer uma galvanização. Então, numa galvanização, eu vou aqui apagar, vou mostrar um processo como esse para vocês. Digamos que eu queira fazer uma eletrodeposição onde eu vou colocar, né, uma camada de cobre num outro metal qualquer. Digamos que eu queira pegar uma moedinha, que seja, e eu quero fazer com que essa moedinha tenha uma camada de cobre depositada nela. Então, o que eu faço, né? Eu coloco aqui uma solução com sulfato de cobre 2, CuSO4. Aí eu coloco a minha peça, que seja uma moeda, que seja aqui um anelzinho qualquer. Uma peça metálica, pode ser de ferro, pode ser de aço, pode ser de um outro metal qualquer que eu quero revestir. E aí eu vou colocar aqui um eletrodo com cobre. Então, seu sólido puro, né? E digamos aqui que minha pecinha, que eu quero fazer o revestimento, seja lá um anel, seja uma argola, seja lá o que for, eu vou ligar aqui no nosso gerador de eletricidade, polo positivo, polo negativo. Aí o que vai acontecer, né? Muito bem, a corrente elétrica vai partir aqui do polo negativo, vai entrar aqui na minha peça, que eu quero fazer o revestimento, e esses elétrons, então, serão transferidos para os íons cobre 2+, que estão aqui em solução, que vieram do sal. Esse cobre 2+ ganha os elétrons e se deposita na minha peça na forma de cobre metálico. Então, a minha pecinha vai começar a ficar revestida com uma camada de cobre metálico. Ele vai começar a se depositar aqui, vermelhinho. E o que acontece, então? Aqui eu vou ter o meu cátodo, onde acontece a redução, é o meu polo negativo da eletrólise. Do outro lado eu tenho o meu ânodo, que vai ser o eletrodo, né, de cobre puro, onde acontece a oxidação, o meu polo positivo da eletrólise. O que vai acontecer, então? Aqui, os elétrons vão ter que voltar para o circuito da minha pilha, vão ter que voltar aqui para o polo positivo. Esse cobre metálico que está aqui vai oxidar e passar para a solução aquosa na forma de cobre 2+. Vai liberar os elétrons da oxidação e esses elétrons, então, vão voltar para o meu circuito. Vejam, então, que as equações para esse processo serão quais? O que está acontecendo no cátodo? No cátodo,
vai acontecer o nosso processo de redução. Então, eu vou ter uma semi-reação de redução. O que vai acontecer, então? Os cátions cobre 2+, que vieram do sal, do sulfato de cobre, aquoso, vão ganhar 2 elétrons e formar, então, cobre metálico. Esse cobre metálico vai se depositar na minha pecinha, que é o cátodo aqui, fazendo, então, o revestimento que eu queria, a galvanização. No meu ânodo, vai acontecer a semi-reação de oxidação. Quem que vai oxidar? O cobre metálico que está aqui no eletrodo. Esse cobre metálico, então, sólido, vai oxidar, formando cobre 2+, que vai passar para a solução aquosa, liberando 2 elétrons. E vejam que, no global, se eu for somar as duas semi-reações, 2 elétrons corta com 2 elétrons, cobre metálico corta com cobre metálico, cobre 2+, corta com cobre 2+. Ou seja, globalmente, eu não tive a formação de nenhuma nova substância. Simplesmente eu transferi o cobre que estava aqui na forma metálica para que ele se depositasse numa camada na outra peça, no meu cátodo, que é a peça que eu queria fazer o revestimento, né? O banho, a galvanoplastia, vamos dizer assim. Então, a galvanoplastia, galvanização, representa um processo onde você vai depositar uma camada de um metal num outro metal, numa outra peça que você deseja, então, conferir características melhores, né? Beleza, proteção, né? Resistência à corrosão, enfim, qualquer processo de galvanização, então, vai envolver a eletrodeposição de um outro metal de seu interesse numa peça qualquer que você deseje. Tranquilo, turma? Tranquilo. Tranquilo. Então, pessoal, nesse processo aí de galvanização, lembrar, né? Você sempre vai trabalhar com um ânodo do metal que você quer depositar, e a sua solução, você tem que usar um sal que tenha um metal, que é o metal do seu ânodo. Então, se eu for fazer um processo de galvanização, por exemplo, que eu quero colocar uma camada de zinco, eu tenho que usar o zinco puro, metálico, e um sal de zinco. Ah, se eu quero fazer um banho a ouro, fazer uma deposição de ouro, uma camada de ouro ou prata na peça. Se eu quero depositar ouro, tenho que usar um ânodo, o ânodo de ouro puro, em um sal de ouro. Se eu quero depositar prata, tenho que usar um ânodo de prata pura e um sal de prata, para poder fazer, então, o processo, né, de galvanização. Ok, galera? Dúvida até aqui? Chico, será que eu estou mudo? Não. Tá bom. Muito bem. Então tá aí a eletrólise, né, com eletrodos ativos, eletrodos que participam aí do processo, né? Vimos aí a galvanização, o processo onde acontece a deposição. Aqui na pulseirinha vocês observam, né, como é que foi feito esse processo, né? Conforme eu tenho aí o objetivo de fazer purificação, né, de metais, obter metais puros, ou mesmo a eletrodeposição, né, a nossa galvanização. Aqui, turma, tem alguns exercícios para vocês se divertirem aí na página 50, então temos aí as primeiras, né, os primeiros exercícios, o exercício número 1 nós já corrigimos, que é a eletrólise ígnea, e agora vocês têm aí o exercício 2 para fazer, eletrólise em solução aquosa. Temos aí o exercício 3 na página 51. E temos aí na página 52 até o exercício 6 para vocês fazerem. Então, mãos à obra, vamos começar a fazer isso aí. Vou estar acompanhando aqui com vocês, qualquer dúvida. Terminou de fazer, tira a fotinho e manda lá na atividade do capítulo que está aberto no positivo on.
Dúvidas aí, turma? Professor, Oi. eu não tenho como enviar agora as atividades. Eu posso enviar mais tarde? Pode, sem problema. Obrigada. JR, quais são as páginas mesmo? Pode repetir? Ah, deixa eu... Tá vendo aí na telinha? Página 50, página 50, 51 e 52. Anotou aí? Obrigada. Beleza.
minutos para ir embora? Dá uns 5 minutos para ir embora?